Salmo 119, a partir do versículo 105, nos diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Irmãos, este salmo é o maior salmo da Bíblia. São 176 versículos, dividido em 8 blocos de 8 versículos. 22 blocos de 8 versículos que todos começam com a letra do alfabeto grego, por isso é um salmo acróstico, né, que tem uma sequência alfabética. Os pais da igreja, eles atribuem este salmo a Davi, embora que nós não encontramos, né, o nome de Davi ou a referência a Davi no início deste salmo. Mas a linguagem literária, o gênero literário aponta para Davi. E este salmo ele é interessante, como todos os outros, mas de uma forma especial, porque neste salmo, em todos os versículos, nós encontramos 8 palavras que se repetem em um dos versículos. Ou seja, nos 176 versículos vai aparecer ou a palavra lei, ou a palavra estatuto, ou a palavra juízo, ou a palavra lei, estatuto, juízo, palavra, leis. Então essas palavras elas se repetem em um dos versículos. Em todo o versículo que nós lemos deste salmo, nós vamos encontrar uma dessas palavras. Este salmo é um salmo de reflexão sobre a palavra de Deus. O salmista vai trabalhar todo este salmo e vai falar da importância da palavra de Deus na sua vida, na nossa vida. Na primeira parte do salmo a gente encontra e percebe que foi alguém jovem que escreveu. Mas na segunda parte deste salmo nós vamos perceber que o gênero literário é escrito por alguém que já tinha muitas experiências. Então alguém diz que Davi começa a escrever este salmo ainda jovem e depois vai terminar já na sua idade já envelhecida. Mas o importante é que este salmo ele é profundamente devocional e celebrativo. Ele exalta as virtudes da palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre como moldar a nossa vida à palavra de Deus. Ou como viver a nossa vida amoldada à palavra de Deus. Sendo Davi, ou Esdra, ou Salomão, que escreveu este salmo, mas é importante aqui a colocação, a forma como ele destaca o uso da palavra de Deus na sua vida. Nós vivemos dias hoje, irmãos, que as pessoas têm procurado os seus gurus, as pessoas têm procurado modelos de vida. A gente conversa com pessoas e cada um tem um estilo de vida com base em alguém. Às vezes as mulheres elas olham muito para outras mulheres, para médicas, para influencer, para essas pessoas. Às vezes nós homens olhamos para alguém que tem uma performance que se destaca no meio da nossa sociedade voltada para a área masculina. Então a gente olha para alguém e a gente acaba aprendendo algumas coisas destas pessoas que nos servem de exemplo. Culturas, filosofias. Nós somos influenciados por muitas coisas, por muitos costumes. E o salmista aqui ele começa a olhar para a palavra de Deus e ele olha para a sua vida e ele começa a declarar o que a palavra de Deus é para a vida dele. Então a primeira coisa que ele diz aqui é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Veja que ele fala aqui de 2 tipos de luminosidade. Ele fala de uma lâmpada e fala de uma luz. Ele fala de pés e fala de caminhos. Porque uma lâmpada é uma luz pequena. Os homens aqui sabem, a lâmpada do carro fica lá na parte de trás. Ou é a lâmpada da seta, é aquela coisa redonda pequena. Mas a luz do carro é o farol, que alumia para frente. A lâmpada, ela dá é preventiva. Ela identifica você. Ela é uma questão de segurança. A luz, ela guia. Quando você liga o farol do carro, ele mostra longe. Ele clareia o seu caminho.
Então o salmista ele diz que a palavra de Deus são essas duas coisas para a sua vida. Primeiro é uma lâmpada. Se nós olharmos para a antiguidade, quando o salmista escreve este salmo, a lâmpada era uma luz à base de querosene, à base de algum produto inflamável que era acesa e era protegida por alguma superfície que evitasse que o vento viesse e apagasse aquele fogo, e aquela chama pequena, ela servia de luz. E as pessoas geralmente quando andavam à noite, elas andavam com a lâmpada na mão, próximo já aos pés. Não era para clarear o seu rosto, não era para clarear o caminho, mas aquela lâmpada não tinha luz suficiente para ir longe, então ela clareava apenas os pés. Se alguém aqui já morou no interior, sabe como funciona. Então o salmista diz que a tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E lâmpada para os pés quer dizer, ela vai clarear o que eu faço agora, o que eu estou fazendo, as coisas de perto, as coisas comuns, as coisas do agora. O meu falar, o meu ouvir, o que eu estou fazendo, o que eu faço continuadamente. As coisas comuns da vida, o meu relacionamento com as pessoas, o meu ir e vir. Lâmpada quer dizer, para os pés, quer dizer o que eu faço, o que eu estou fazendo agora. Como que é o meu relacionamento com as pessoas? Como eu trato com as pessoas? Como eu respondo às pessoas? Como eu escuto as pessoas? Como eu faço os meus negócios? Como eu oro pelas pessoas? Como é o meu comportamento? A palavra de Deus ela tem que ser uma luz para o nosso comportamento cotidiano. Tudo o que fazemos deve ser moldado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus ela nos diz como nós devemos nos comportar. No início aqui do culto eu falei sobre o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ir ao culto, participar do culto, continuadamente estar na casa do Senhor, será, irmãos, que é a palavra de Deus que nos orienta a ir à igreja, a estar na igreja, a entregar o nosso culto ao Senhor. Nós olhamos para a história da igreja e percebemos, encontramos determinações de Deus que obrigava, que falava para o seu povo ir à sua casa, apresentar-se à sua casa, oferecer o sacrifício, apresentar-se nos dias de festas ao templo, para oferecer o seu culto ao Senhor, para ter um encontro com o Senhor. Ou será que nós temos ido à igreja, porque é um costume, porque a minha família vai, porque eu não tenho outro lugar para ir, porque eu acho bom? Se nós estamos indo à igreja de qualquer forma, simplesmente por ir, então nós precisamos voltar à Bíblia e entender que a palavra de Deus tem que ser lâmpada para os nossos pés nas nossas decisões de participarmos do culto, de irmos à igreja, a motivação certa. O salmista diz, todos os meus passos, eles são iluminados, eles são orientados pela palavra de Deus. A palavra de Deus me orienta em tudo o que eu faço. Eu acordo de manhã, eu abro os olhos e eu falo, Deus, obrigado. Obrigado pela noite de descanso, porque enquanto eu dormia indefeso, cansado, descansando, enquanto eu dormia aqui e não sabia de nada, o Senhor estava me guardando. E o Senhor estava preparando um novo dia para que eu pudesse vivê-lo, Ele para a tua glória. Será que nós, ao abrir os nossos olhos, nós somos guiados pela palavra de Deus a viver o dia para a glória de Deus? Ou será que nós acordamos de qualquer forma? Com os problemas ainda de ontem, com os problemas de hoje que nós fomos dormir com ele e nem conseguimos dormir direito, e já acordamos já com esses problemas e já acordamos mais um dia de problema, mais uma luta, mais uma dificuldade, eita dia de prova, oh meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ou será, irmãos, que a palavra de Deus ela está em nós? Foi falado aqui na escola bíblica hoje, que nós somos ansiosos, né? Nós somos ansiosos por natureza, mas o Senhor Jesus ensinou, como falou o nosso professor de manhã, não andeis ansiosos. Olha só, Pedro ainda complementa isso e diz, lançando sobre Deus, sobre Ele, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, como acordamos de manhã, irmãos? Ansiosos? Desesperados?
Ou será que nós acordamos e falamos, mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um dia que eu vou viver para a glória de Deus, e aí nós saímos de casa felizes, porque se vamos trabalhar, nós vamos trabalhar para produzir para o bem do nosso próximo, nós vamos trabalhar para produzir para a glória de Deus, nós vamos sair das nossas casas e vamos ter a oportunidade de encontrar outras pessoas para falarmos do amor de Deus, testemunharmos do amor de Deus, para emprestarmos um sorriso, para emprestarmos às vezes um ouvido para ouvir uma palavra de sofrimento, de angústia, mas para nós devolvermos uma palavra de consolo e esperança. Como é que você começa o seu dia? Você começa o seu dia na dispensação do Senhor? Ou você começa o seu dia nas ansiedades da vida, nos anseios de um coração que ainda não está sendo moldado pela palavra de Deus? A palavra de Deus, ela deve nos moldar em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas atitudes. Então o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu só dou passos confirmados pela tua palavra. Porque quando nós, irmãos, não damos passos firmados pela palavra de Deus, é como se nós andássemos no escuro sem uma luz, sem uma direção. É como o homem comum, ele anda, a pessoa do mundo, ele anda no escuro. Ele não sabe o que pode acontecer. Ele vive à mercê do caos, de qualquer coisa, das fatalidades da vida, das coincidências. Mas quando nós andamos iluminados pela palavra de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer ali. Mas nós sabemos que o que vai acontecer é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aconteça o que acontecer, nós vamos viver aquele momento, aquela agonia se for necessário para a glória de Deus, porque em tudo devemos dar graças ao Senhor. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós devemos andar. Todos os nossos passos devem ser confirmados pela palavra de Deus. O que você faz deve ser moldado pela palavra de Deus. E aí você acorda de manhã e sai e caminha e vai viver o seu dia. Eu lembro de uma pessoa que todos os dias ele reclamava pelo trabalho, ele falava, eu não vejo a hora de chegar o dia da minha aposentadoria. Eu não aguento mais esse trabalho. E eu falava, seu Benedito, dê graças a Deus pelo trabalho, tem tanta gente ali fora que não tem um emprego. Olha, tem tanta gente de manhã aí deixando o currículo para trabalhar, e o senhor está empregado há tantos anos, uma empresa tão boa, dê graças a Deus, curta o seu trabalho. Olha, aproveita esse emprego que o senhor tem. Puxa vida, por que o senhor vive nesse desespero, nessa raiva? Parece que o senhor anda com limão no bolso, quando acaba o senhor põe outro na boca para continuar sentindo o sabor azedo. Dê graças a Deus pelo emprego que o senhor tem. E sabe o que aconteceu? Ele aposentou e morreu dias depois. Estava guardando a alegria para viver na aposentadoria. Viveu uma vida inteira trabalhando com raiva. Aí aposentou e morreu. Talvez se ele tivesse vivido a vida inteira, o trabalho inteiro com alegria, sendo grato a Deus, agradecendo a Deus todos os dias pela porta que Deus abriu, e falar assim, Senhor, este emprego foi o Senhor que me deu, mantenha, eu te louvo por ele, e todos os dias agradecer a Deus. Talvez a história dele fosse diferente, mas nós temos, irmãos, que andar em conformidade com a santa palavra de Deus, todo o tempo. Em Angola tem um dito, né? Já é quase que popular, mas em todas as igrejas eles dizem, o pastor fala, Deus é bom o tempo todo, e a igreja responde, o tempo todo Deus é bom. Mas Deus é bom o tempo todo quando nós colocamos Ele nas nossas coisas. É quando nós cedemos a presença dEle em nossa vida. Olha, que ousadia nossa, quando nós cedemos, né? É quando nós vivemos com Ele em alegria. É quando nós sentimos prazer na sua palavra. É quando a sua palavra ela faz parte da nossa vida de forma espontânea, com alegria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela guia os meus passos, cada decisão minha, cada atitude minha, cada resposta, tudo o que eu faço inspirado e iluminado pela santa palavra de Deus. Mas o salmista ele diz, não apenas o que eu faço hoje, não é apenas os meus passos aqui, não são apenas as coisas simples que a palavra de Deus ela ilumina, mas ele diz,
A tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Luz pode ser a luz do sol, a luz da lua, como eu dei o exemplo aqui, a luz do carro, a luz do poste que fica lá no alto e ela clareia. Mas vamos usar aqui a luz do sol, que ela clareia, deixa tudo claro. E ninguém consegue caminhar no escuro durante o dia, a não ser que haja um eclipse, a não ser que esteja dentro de um túnel. Então você vai andar no escuro. Mas o salmista diz, a tua palavra ela é luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Ou seja, ele diz, ele está falando agora de coisas que estão mais distantes. Ele está falando de sonhos, de projetos, de vida. Quais são os nossos projetos, irmãos? Onde nós queremos chegar? Como nós vamos chegar lá? Quais são os planos a longo e médio prazo? Onde você quer chegar? O que você quer fazer este ano? O que você pensa em fazer no seu trabalho? O que você espera dos seus filhos, dos seus netos? O que você espera do seu emprego? O que você espera da igreja? O que você espera do seu ministério? Ah, pastor, eu espero dos meus netos uns 50. Eu espero da minha vida ministerial chegar, sei lá, a presidente da IPB. Eu quero crescer. Ah, pastor, no meu trabalho eu quero ser o diretor da empresa. Pois bem, nós temos sonhos, objetivos, projetos, mas quem conduz, quem inspira, quem orienta os nossos projetos? Onde está a palavra de Deus nos seus projetos? O que você projetou para este ano? Lembra no ano passado? Todos nós, né? A gente vamos fazer, o ano que vem eu quero ser melhor, o ano que vem eu quero ler a Bíblia 3 vezes, o ano que vem eu quero buscar uma promoção, o ano que vem eu quero aumentar a produção da minha empresa, o ano que vem eu quero aumentar as vendas, o ano que vem eu quero fazer outro curso, o ano que vem eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada, o ano que vem tem projetos aos solteiros, né? Agora, onde está a palavra de Deus nos seus planos? Digamos que eu quero que a minha empresa cresça. Onde está a palavra de Deus? Como ela me orientará nos meus projetos pessoais? Onde eu tenho colocado Deus? Porque às vezes a gente, eu quero crescer. Eu quero aumentar as vendas da minha empresa, eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu começo a focar, eu começo a trabalhar dia e noite, eu começo a me dedicar a isso. E aí eu esqueço da família, eu esqueço da palavra de Deus, eu esqueço do ministério, eu esqueço de ler a Bíblia, eu esqueço de orar, eu esqueço de me consagrar. Eu deixo todas as coisas de lado e foco apenas em uma coisa. Isso tem sido a nossa tentação constante. Mas o salmista diz, não. Os meus caminhos, eles são iluminados pela palavra de Deus, e todos os meus projetos e todos os meus sonhos, é a palavra de Deus que vai me conduzir. Tudo o que eu faço, é a palavra de Deus que me orienta. O nosso trabalho, irmãos, será que nós temos confiado plenamente o sucesso do nosso trabalho, a prosperidade dos nossos trabalhos a Deus? Será que nós temos dado um testemunho santo? Será que nós temos vivido a palavra de Deus no nosso dia a dia? Ah, pastor, eu tenho trabalhado tanto, mas tanto, e as coisas não têm saído como eu espero. Está difícil. Às vezes a gente está até aposentado e não é o suficiente. A gente tem que rever algumas coisas. A palavra de Deus diz que tudo que temos pertence ao Senhor. Nós temos que ter responsabilidades com o dízimo. Nós temos que ter responsabilidade com as ofertas. Nós temos que ter responsabilidade com o sustento da obra do Senhor. Nós temos que devolver uma parte que pertence a Deus. Aí às vezes a gente fala, mas olha, não está sendo suficiente. Mas por que não está sendo suficiente? Você acha que está fazendo certo? Estou. E se você está fazendo certo, não está tendo resultado positivo, alguma coisa está errada. Nós temos que rever alguns conceitos. Nós temos que deixar que a palavra de Deus, ela ilumine o nosso trabalho, a nossa vida como um todo, os nossos projetos, irmãos. Deus tem que estar presente em tudo que somos, em tudo que temos e em tudo que nós queremos e desejamos. O salmista, ele atribui a totalidade da sua vida à palavra de Deus. Ele diz, tudo o que eu faço em conformidade com a palavra de Deus. Tudo o que eu vou sonhar, tudo o que eu vou desejar, eu vou desejar em conformidade com a palavra de Deus. Davi, ele não saía para uma guerra se ele não buscasse a direção de Deus. Mas Davi era guerreiro, era estrategista. Os homens dele, ele conseguia acertar um fio de cabelo a
centenas de metros de distância lá com uma flecha, a dezenas de metros com a lança. Os valentes de Davi eram homens temidos por todos. Davi, ele havia treinado aqueles homens. Ele tinha um exército de elite. Hoje a gente assiste esses filmes aí, aqueles grupos de elite, força especial, né? E os caras são bons. Os de Davi eram melhores. Os de Davi eram melhores que aqueles. Mas Davi, eles não confiavam na força desses homens. Ele não confiava no seu conhecimento. Davi não confiava na sua estratégia. Ele confiava na dependência de Deus. Então ele buscava a Deus em oração e esperava a resposta de Deus. Ou seja, Davi confiava os seus passos e os seus caminhos à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar nele a certeza, que nós devemos confiar nele, que nós devemos depositar nele a nossa ansiedade, e depositar em Deus a nossa ansiedade é: Senhor, olha, cuida de mim, Senhor, me guia, Senhor, me abençoa nesse projeto, Senhor, esteja comigo, mostra a minha direção, Senhor. Então o salmista, ele confia em Deus, ele confia na sua palavra, porque tudo o que ele fará será bem sucedido, mas se ele fizer em conformidade com a palavra de Deus. Ele diz ainda no versículo 106, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. O salmista diz que ele tomou uma decisão, que ele tomou a decisão para a sua vida. Ele diz: eu jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Todos nós um dia, irmãos, fizemos um juramento. Todos nós um dia nos batizamos, nos apresentamos ao Senhor. Um dia, quando você se batizou, você falou que você cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E você jurou que viveria em conformidade com a palavra de Deus. Porque você falou que acredita que a palavra de Deus é suficiente. Você falou que acredita que Cristo é suficiente para te salvar. E por isso que você então foi às águas e recebeu o batismo e fez a sua confissão pública de fé. Então você fez um juramento de andar em conformidade com esta palavra. Você, oficial da igreja, você um dia, você também fez um segundo juramento. Você jurou ser fiel à palavra de Deus, ao seu ministério. Todos nós, um dia quando casamos, nós fizemos um juramento diante de Deus e diante de testemunhas, que seríamos fiéis aos nossos cônjuges, que nós os amaríamos independente da circunstância, até que a morte nos separe. Nós fizemos muitos juramentos durante a nossa vida, mas o juramento de fazer, de cumprir, de obedecer os retos juízos do Senhor, todos nós cristãos fizemos. Então nós temos que fazer, nós temos que cumpri-los. Então o salmista diz: ela é a luz e a lâmpada para a minha vida. E eu também jurei. Um dia eu tomei a decisão de jurar e guardar esse juramento dos teus retos juízos, de guardá-los. E guardar quer dizer eu tomar para mim e guardá-los comigo. Guardar em um lugar que eu sei onde está, é tomar comigo e mantê-los comigo. Irmãos, nós temos que nos lembrar dos nossos juramentos. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz assim: aquele que prometer, cumpra. Porque é melhor que não prometa do que prometa e não cumpra. E nós, um dia, prometemos obedecer os retos juízos do Senhor. Então o salmista diz que ele tomou a decisão de guardar os seus retos juízos. Ele diz ainda no verso 107, estou aflitíssimo. Estar aflito é uma coisa. Agora, quando ele diz eu estou aflitíssimo, ele acrescenta, é o aumentativo da palavra. Eu estou mais que aflito. Ele diz, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aflição. Às vezes nós somos testados. Às vezes o Senhor nos permite que nós andemos em situações adversas. Se lembra o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes Deus não tenta ninguém. E não vem um sofrimento sobre nós maior do que a nossa capacidade de suportar. Então isso é prova, não é tentação, é prova. Então Deus nos prova. Às vezes, irmãos, a luta parece ser maior do que a nossa força de suportar, e é maior do que a nossa força.
Mas existe uma outra força, que Jesus diz assim: eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Paráclito, o Espírito Santo. E vocês o conhecerão, porque Ele habitará em vós. Então há uma força sobrenatural que Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque há um poder diferente, há um poder sobrenatural nesta igreja, que é a força atuante do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então às vezes a luta é grande, às vezes o sofrimento parece que não finda, às vezes a aflição ela bate na nossa porta e parece que quer morar na nossa casa, mas aí nós temos o Espírito. E o salmista diz: eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, dai-me força, renova-me, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista não pede força para atacar, não pede força para resolver os problemas, ele não pede uma arma para enfrentar os inimigos, ele não pede uma poção mágica para jogar e o problema desaparecer, não, ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está falando assim: dá-me força, renova-me para viver a tua vontade, para fazer o teu querer, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Fazer a tua vontade, ó Deus, é a minha vontade. Então na hora da aflição a gente não muda os planos. Na hora que a coisa aperta, não é para a gente ir para um outro caminho. Não é para a gente buscar uma solução lá fora, uma solução que pareça simples, que pareça fácil, prazerosa, não. A solução está na palavra de Deus. A vivificação para as nossas vidas, para a nossa alma, no momento da dor e do sofrimento, ela deve ser buscada na palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Não dá para a gente tentar fazer diferente. Quando Marcos, ele fala de Jesus, ele diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Veio para entregar a sua vida em favor de muitos. Às vezes, irmãos, tem faltado em nosso coração a disponibilidade de buscar a presença augusta de Deus na hora da aflição, na hora da dor, na hora do sofrimento. O salmista diz que a tua palavra é a luz, que a tua palavra é a lâmpada, e que eu jurei viver pela tua palavra, e que quando eu estou aflitíssimo, o meu socorro é o Senhor. O salmista diz o quê? Que a agonia, que a dor, que o sofrimento, que as lágrimas podem durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O salmista diz que o meu socorro, a resposta, ela vem do Senhor. Não existe um outro socorro, não existe um outro meio de ser socorrido, a não ser pela bondade do Senhor. Ele diz que estar aflitíssimo, mas ele diz ainda no versículo 108, mesmo ele aflito, ele diz: Senhor, aceita a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. No meio do sofrimento, no meio da aflição, ele diz: Senhor, aceita a oferta dos meus lábios. Tem pessoas que se maldizem. Tem pessoas que no momento da dor ele fica mais bravo, ele fica tomado por um sentimento de ira, de raiva, e começa a blasfemar e ataca as pessoas e despeja ódio e fala, Deus se esqueceu de mim, está tudo difícil, não dá mais, eu vou parar com tudo, agora eu vou resolver do meu jeito. Isso não é oferta ao Senhor. O salmista diz que mesmo quando ele estiver aflitíssimo, ele oferece a Deus uma oferta de lábios. E uma oferta de lábios é uma adoração sincera, é uma oração que chega diante de Deus como uma oferta suave ao Senhor, é um louvor que chega diante do trono de Deus como uma oferta que satisfaz um sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor, como Paulo nos ensina em Romanos 12:1. Amados, nós precisamos viver mais a palavra de Deus, nós precisamos moldar mais a nossa vida à palavra de Deus. Talvez falte um pouco de sucesso na nossa vida, sabe? Um pouco de sucesso no nosso trabalho, um pouco de sucesso nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, porque nós não temos priorizado a palavra de Deus. Talvez nós temos sofrido mais que o necessário, porque nós não temos colocado Deus, a palavra dele, em nossos planos e em nossos projetos. Talvez
O nosso sofrimento, a nossa aflição e a nossa ansiedade, ela tem se estendido, porque na hora da aflição, nós temos nos esquecido que fizemos um juramento a Ele, e temos nos esquecidos que temos que mesmo na aflição, nós devemos confessar a Ele a nossa gratidão, a nossa adoração. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, mesmo em minhas aflições. E no versículo 109 ele diz: eu estou em contínuo perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Eu estou de contínuo em perigo de vida, mas eu não me esqueço, não me desvio dos teus preceitos. Jesus, ele estava no Getsêmani, orando, e orou por 3 vezes, e era uma agonia incessante, era tão intensa que o suor dele, o seu corpo começa a produzir sangue no lugar do suor. O corpo já não mais produzia o suor de tanta aflição, então o sangue, o líquido começou a sair, já como sangue concentrado. Isso demonstra que o homem estava aflito, que ele estava aflitíssimo. Mas a oração de Jesus é: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Jesus diz assim: que cumpra-se os teus decretos, que cumpra-se na minha vida os teus justos juízos. Eu estou aqui unicamente para satisfazer os teus planos, os teus decretos. Cumpra-se em mim a tua vontade. Jesus não foge. Então ele diz: eu estou em perigo de vida, eu vou sair daqui, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser espancado, olha, injustamente eu vou ser condenado, injustamente eles vão pisar em mim, vão me colocar uma coroa de espinho, eles vão zombar de mim, eles vão colocar-me uma cruz, furar as minhas mãos, vão furar os meus pés, eles vão zombar, vão falar se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus falou assim: Pai, cumpra-se a tua vontade, cumpra-se os teus decretos na minha vida, porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Às vezes nós corremos risco de vida, literalmente. Quantos dos nossos irmãos missionários estão aí em países fechados, em China, Afeganistão, tantos e tantos países, mas eles vão lá e dizem assim: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Irmãos, igreja do Senhor, nós, não importa o risco que corremos, as perseguições que passamos, as vontades nossas que vão ficar para trás, as preferências nossas que nós vamos ter que abrir mão, não importa. O que importa em nossas vidas é que cumpra-se os decretos de Deus. E os decretos de Deus vão se cumprir, queira você ou não. Queira nós ou não, os decretos de Deus irão se cumprir, a vontade de Deus irá prevalecer. E se você lutar contra a vontade de Deus, eu só tenho uma coisa para te falar: a tua vida vai ser sofrida, vai ser difícil, e mesmo assim, Deus vai cumprir o plano dele, porque nada frustra os seus desígnios. Então o salmista se rende à vontade de Deus, ele se rende à palavra de Deus, ele entrega a sua vida à palavra de Deus e diz: lâmpada e luz. E ainda que eu morra, ainda que eu corra um grande perigo de vida, eu não vou me esquecer dos teus juízos. Sabe por quê, irmãos? Quando Lucas ele relata o apedrejamento de Estevão, vamos imaginar aqui alguém está apedrejando uma outra pessoa para matá-lo, jogando pedra, espancando. Possivelmente a gente imaginaria, eu nem olharia para isso, eu sou mole, né? Eu não gosto de ver essas coisas violentas, mas a gente poderia talvez imaginar que a cara da pessoa que estava sendo apedrejada seria uma cara de sofrimento, que mostrasse dor, que mostrasse agonia, né? Mas a Bíblia diz, Lucas diz que olhava para Estevão e via nele um rosto diferente, um rosto bonito, um rosto que parecia ser o rosto de Cristo. Sabe por quê? Porque para Estevão não importava morrer, o que importava para ele era que os decretos de Deus se cumprissem na sua vida, que os justos juízos de Deus se cumprissem na sua vida. Ele não estava preocupado se ia morrer naquele momento, a forma que ele ia morrer. Paulo diz: morrer para mim é ganho, morrer em Cristo para mim é lucro. E Jesus diz: ninguém vai tirar a minha vida, mas eu vou entregar a minha vida por amor de vós, depois eu tomo-a de volta. Nós temos que observar para a palavra de Deus, aplicá-la em nossa vida, em todos os atos da nossa vida, em todas as circunstâncias, porque a palavra de Deus nos orienta em tudo, até mesmo na hora da morte. Porque do que adianta o homem ganhar a sua vida, ganhar muitas coisas e perder a sua alma?
É melhor perder a nossa vida por amor a Cristo, porque aquele que perder por amor a Cristo, achá-la-á. A palavra de Deus, irmãos, nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo que fazemos, devemos fazer por meio da fé. E em tudo que fazemos, Deus deve ser glorificado. Em tudo. E assim nós cumpriremos os justos juízos e decretos de Deus em nossas vidas. Teremos uma vida feliz aqui na terra e viveremos a eternidade com o Senhor. Amém?